E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa videoaula vamos fazer aqui a leitura e a resolução dessa avaliação aqui de história, tá? Vamos ver se eu ainda lembro dessas coisas aqui, se eu consigo acertar alguma. Vamos lá. Leia o texto abaixo. No plano social, o iluminismo é responsável por duas concepções de fundamental importância para a cultura moderna e contemporânea. Os conceitos de tolerância e progresso. Os conceitos aí do iluminismo aí, tolerância e progresso. O princípio de tolerância religiosa, além de colocar a necessidade de convivência pacífica das várias confissões religiosas, também foi responsável pela separação entre religião e Estado. Por outro lado, o compromisso de transformação iluminista leva à concepção da história como progresso, ou seja, como possibilidade de melhoria do ponto de vista do saber e dos modos de vida do homem. Com base nesse texto, o iluminismo deixou como herança para os dias atuais a noção de ampliação dos direitos de cidadania, criação de vantagens jurídicas de classe, regulamentação de direitos censitários, separação da sociedade por classes. Bom, eu diria que ampliação dos direitos de cidadania, né? Você, por exemplo, tem o direito de cultuar lá a sua religião sossegado, sem ninguém te encher o saco. 2. Observe a imagem abaixo. Propaganda nazista com a seguinte inscrição: o estudante alemão. Olha aí. Essa imagem retrata uma propaganda que destacava a proposta de organização da sociedade pelo partido nazista na Alemanha a partir da capacidade militar do Terceiro Reich, da ideologia de superioridade da raça ariana, do desenvolvimento econômico germânico, o fortalecimento da República de Weimar. O estudante alemão. Capacidade militar do Terceiro Reich. Ideologia de superioridade da raça ariana. Essa imagem retrata uma propaganda que destacava a proposta da organização da sociedade do Partido Nazista na Alemanha a partir do desenvolvimento econômico germânico, do fortalecimento da República Weimar, da capacidade militar do Terceiro Reich. Bom, não sei, vamos dar uma pesquisada aí. Bom, pelo que eu dei uma analisada aí, rapaziada, eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui da capacidade militar do Terceiro Reich, a ideologia de superioridade da raça ariana. Essa imagem retrata uma propaganda que destacava a proposta de organização da sociedade pelo Partido Nazista na Alemanha a partir... Bom, vou de capacidade militar, vou explicar por quê, ó. Porque essa imagem aqui tá cortada um pedacinho, mas fala assim que todo estudante luta para defender o chefe lá, né, o Hitler, escrito lá na imagem principal lá. Todo estudante luta para defender o Hitler. Mais original. O estudante alemão luta pelo Führer, pelas pessoas. Então acho que é militarização aí, né? Terceiro Reich. Não faço ideia e não tenho certeza. 3. Atividade 3. Observe a imagem abaixo. Sem falar na fome, desemprego, analfabetismo, questão agrária, 50 anos em 5. Chega, no meu governo não há lugar para pessimistas. Almanac aí, a charge. Com base nessa imagem, o projeto por trás do slogan 50 anos em 5 foi direcionado a acordos políticos com o Congresso Brasileiro, programas de assistência social no país, ao desenvolvimento econômico do Estado brasileiro, ao incentivo da produção cultural no país. Então, o desenvolvimento econômico, né? Nessa época aqui que construiu Brasília, né? Juscelino Kubitschek. Construiu lá Brasília. 50 anos em 5, hein? Cai quem quer, fala aí, o golpe tá aí, não? Cai quem quer. 4. Leia o texto abaixo. A população de japoneses e descendentes soma aproximadamente 1,350... Cara, que número é esse? Você colocou vírgula aqui, mano? 1,350 milhão nos Estados Unidos, segundo dados atualizados da CIA.
Bom, deve ser 1,35, né? Enfim, milhão nos Estados Unidos. Cerca de 1/3 da população do Havaí é de origem japonesa. A culinária, os festivais e os costumes japoneses estão presentes na vida cotidiana dos havaianos. Um dos grandes exemplos é o spam musubi, um famoso prato havaiano que usa o ingrediente popular local, o spam, e é preparado como onigiri, bolinho de arroz japonês. Os estados das Califórnia. Depois os caras falam aqui, né, mano? Os estados das Califórnia. Nunca ouvi falar das Califórnia. Os estados das Califórnia. Tá complicado, hein? Os estados das Califórnia. Washington e Oregon são outros locais onde também existem grandes comunidades japonesas nos Estados Unidos. Vocabulário aí. 6 países com Com base nesse texto aí, a presença de características da cultura japonesa no cotidiano havaiano é consequência da abertura das fronteiras estadunidenses, da expansão da produção agrícola, do avanço do processo de integração mundial, do crescimento das multinacionais de alimentos. Eu acho que 6 países com maior comunidade japonesa fora do Japão. É que teve uma treta aí, negócio de Pearl Harbor também, né? Não sei como é que é essa parada aí, mas tem muito japonês na Bahia. Processo de integração mundial. Avanço do processo de integração mundial. Bom, feito algumas observações aqui, ó. Eu costumo usar 3 casas decimais para abreviar o número, né? É melhor não abreviar. Então aqui é 1,35 milhão. Né? Aqui tem um plural aqui que eu não entendi por que está escrito das Califórnia. E além disso, eu não sei a resposta, mas eu vou falar para você que integração mundial aí parece, porque a abertura das fronteiras não faz sentido não, porque sei lá. Mas é isso. Atividade 5. Observe o mapa abaixo. Olha aí, ó. Parece que aqui é fluxo, né, da população mundial aqui, ó. 50 mil anos aqui na Austrália, ó. 70 mil anos aqui na África. Parece que o primeiro saiu daqui, ó. Saiu da África. Teorias, né, até hoje aí. O pessoal que pesquisa fósseis aí, ó, achou o homem mais antigo do mundo nesse continente aqui africano, corroborando para a teoria de que o homem saiu da África. Foi desbravando o mundo aí, ó. Pegou por último aqui na América, ó. Os índios aí, ó. Fez esse caminho aqui pelo Estreito de Bering, né? E vieram aí, ó, a caminhada. Com base nesse mapa, conclui-se que a dispersão da população humana pelo planeta aconteceu em um curto período de tempo. Iniciou-se a partir do continente africano. Realizou-se em grande parte por embarcações. Seguiu da direção leste em direção a oeste. Bom, partiu daqui, né? O continente africano. É isso, né? Iniciou-se a partir do continente africano. 6. Leia o texto abaixo. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Em dignidade são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Os direitos fundamentais escritos nesse texto foram elaborados para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a legislação que confere os direitos sociais da antiga União Soviética, o direito civil presente na Constituição dos Estados Unidos da América, texto Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Deixa eu ver aqui a parada aqui. Artigo 1. Os povos das Nações Unidas. Não. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi mais antigo, né?
isso mesmo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos do homem e do cidadão. Isso aqui tá... Não conheço. Atividade 7. Leia o texto abaixo. Revolução Russa. Na virada do século XIX para o século XX, a Rússia, então um império czarista que vinha sendo governado por mais de 300 anos pela mesma dinastia, começava a sofrer pressão de ordem econômica e de ordem política. Um dos grandes problemas que a Rússia enfrentava para atraso tecnológico. O Império Romanov não havia conseguido ainda promover transformações profundas na área da indústria. Permanecia sendo sociedade profundamente agrária e com uma população insatisfeita, tanto camponeses quanto operários da classe burguesa que se formava. Após rebeliões e greves iniciadas em 1905, o Império Russo procurou articular-se com os liberais para tentar promover reformas que beneficiassem camponeses e operários burgueses. A saída para isso foi a criação do Duma, isto é, Assembleia de Representação Popular. Enquanto isso, havia também o processo de organização política dos trabalhadores em torno dos sovietes, isto é, conselhos deliberativos que foram extintos após a retomada da ordem pelo czar. Só voltariam a ter destaque em 1917. Com base nesse texto, os acontecimentos históricos que levaram à Revolução Russa fizeram parte do processo de imposição de práticas econômicas agrícolas pelos países europeus, manutenção das bases econômicas no setor industrial já consolidado, transformação econômica para a indústria de exportação, transição da economia baseada na agricultura para a indústria. Transição? Deve ser transição, né, mano? Vou te falar, hein, mano. Isso aqui tá cheio de coisa, hein, mano. Pô, transição, né? Transição. Não tem nem existe essa palavra aí. Mas eu acho que é transição, né? Se for transição, é isso, mano. Atividade 8. Observe as imagens abaixo. Tintim no Congo. Disponível, tal. Aí, ó. Africano carregando o Tintim aí. Essa imagem que retrata a capa e um quadrinho do livro Tintim no Congo também demonstram a relação do imperialismo com a ideologia da produção ao meio ambiente, da proteção ao meio ambiente, a superioridade étnica e tecnológica dos europeus sobre os povos, com certeza, né? O cristianismo, não sei o que lá, direito de salário. Atividade 9. Leia o texto, observe as imagens abaixo. Durante muito tempo, as cavernas serviam como abrigo para pessoas do mundo inteiro. No sul da Espanha, as formações rochosas foram primeiramente usadas como refúgio contra as fortes tempestades e contra os predadores. Depois ofereciam proteção contra perseguição religiosa e racial. Agora as estruturas são o lar de comunidades singulares, donas de um comedido orgulho, e trocaram a vida moderna pela solidão serena das montanhas. Casa Caverna em Banalua, Vila das Montanhosas, Vila das Montanhas do Sul da Espanha, tudo grudado aqui, ó. Esse texto e essa imagem referem-se a comunidades que viveram em cavernas no sul da Espanha como forma de são as variações do tempo atmosférico, fugir dos efeitos do aquecimento global, preservação do acesso à água potável, promover suas atividades agrícolas. Adaptação às variações do tempo atmosférico. Quando que foi isso aqui? Trocaram milhares de pessoas antigas nessas antigas cavernas. Parece que não é coisa da antiguidade, não. Parece que é coisa moderna, hein, mano. Viram as cavernas na sul da Espanha. Ele está falando aqui que as cavernas serviram de abrigo para pessoas do mundo inteiro. No sul da Espanha, as formações rochosas, primeiramente, refúgio contra as fortes tempestades, ó. Não é isso, né? Fugir das tempestades. Variações do tempo atmosférico. Atividade 10. Leia o texto abaixo. Ásia. As nações asiáticas possuem diversos sistemas de governo, como comunistas na China e Coreia do Norte, os monarcas governantes dos dos reinos da Arábia Saudita e Tailândia, os sheiks do reino do Bahrein, do estado do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, os países democráticos como Israel, Japão, ou sultanato dos 9 estados malaios. O povo é enormemente diferente em árvores genealógicas, práticas ou comportamentos habituais, idiomas, crenças e religião. Assim, o chinês, a língua mais falada do mundo, o árabe, o malaio, o indonésio, o japonês e na Índia, o hindi, urdu,
e o Bengali são algumas das muitas línguas faladas na Ásia. Do ponto de vista religioso, foi o berço das mais importantes religiões do mundo. O judaísmo e o cristianismo foram fundados na Palestina. O hinduísmo e o budismo tiveram início na Índia. O califado islâmico e outros estados muçulmanos tomaram o Oriente Médio a partir do século VII. Esse texto descreve qual característica existente no continente asiático? A desigualdade social dos países, a diversidade étnica e cultural da população, com certeza, né? A guerra política e econômica, a rivalidade dos grupos religiosos. Observe a imagem abaixo, o campo de concentração de Auschwitz. Ó, o menino de pijama listrado, já leu esse livro? Triste demais. Aventura na história. Com base nessa imagem, a emergência do nazismo na Alemanha levou à democratização do acesso aos serviços públicos estrangeiros, responsabilização estrangeira pela fome que assolou o país, com certeza. Segregação, extermínio de uma parcela da população, valorização e inclusão de diferentes orientações políticas no país. Bom, agora eu fiquei na dúvida aqui entre segregação e extermínio, porque campo ali de extermínio, né? Mas por consequência da responsabilização dessas pessoas aí pela fome que assolou o país, né? Judeus, né? Eles responsabilizaram os judeus aí pela, né? Roubar os empregos, tudo deles, né, mano? Agora aí precisa falar com seu professor de história aí, porque eu já não sei, ó. As duas aqui tem a ver, viu? Porque eu não sei se os judeus eram estrangeiros. Mas acho que os judeus tinham nascido na Alemanha, né? Origem judia, mas eles... então o de segregação e extermínio, viu? Porque morreu muita gente aqui. Terminaram parcela da população aí, os judeus. Ixi, demais. 12. Leia o texto abaixo. O que são direitos humanos? A Segunda Guerra Mundial resultou da perda de um grande número de pessoas, sobretudo com as muitas violações a direitos individuais cometidas por governos fascistas durante o período. Logo após o fim do conflito, formou-se a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt, com o propósito de criar um documento onde seriam escritos os direitos de todas as pessoas do mundo deveriam ter. Esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis, garantir a liberdade, justiça e a paz mundial. Entre os direitos garantidos pela Declaração Universal estão os direitos de não escravizado, ser tratado com igualdade pelas leis, livre de expressão, liberdade de expressão política, lazer, educação, cultura e trabalho. Esse texto destaca que a criação da Declaração dos Direitos Humanos está relacionada a uma forma de apoiar governos autoritários, garantir direitos fundamentais para os indivíduos na sociedade, com certeza, né? Incentivar competição, não. Organizar conflitos, não. 13. Observe o mapa abaixo. Bem, nesse mapa físico do continente africano, observa-se que as cadeias de montanhas estão interligadas entre si, as planícies ocorrem em regiões conectadas ao litoral, os planaltos antigos são comuns ao longo do território, os vulcões ocorrem predominantemente no sul do território. Vou ver aqui a legenda, se dá para ver isso aqui. 1, 2 e 3. Cadeia de montanhas, planalto, planície sedimentar. Planície sedimentar tem aqui, ó. É o 3 aqui, né? Planície sedimentar, ó, tem acesso ao mar aqui, ó. Tá falando aqui, as planícies ocorrem em regiões conectadas ao litoral. Litoral. Os 3 aqui conectados ao litoral. Conectado ao litoral, tudo conectado ao litoral. Margem, ó, litoral. Planície, litoral. Tem algo dessa daí mesmo. A outra é o quê? Cadê as montanhas estão interligadas? Não, tudo isolado, ó. Ela não tem nada interligado. Planaltos antigos são comuns ao longo do território. Planalto antigo é o 2, né? Ixi. Aqui é, ó. Planalto antigo é toda essa parte branca aqui, ó. Então acho que eu vou mudar, viu, mano? Planalto antigo é tudo isso aqui, é planalto antigo, ó. Planaltos antigos são... não. Tá. Incomum, né? Tem que ler direito. Incomum não, pelo contrário. O que mais tem é planalto antigo aí. Então é isso, mano. É isso, pessoal. Gostou aí, mano? Aguardo vocês, então, na continuação do vídeo aí a partir da 14, beleza? Tamo junto, é nóis. Até a próxima aí. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. É isso, falou. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no
@procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.